feliz aí? 2012 começou? Catuca teu vizinho e fala pra ele: o melhor ano da tua vida, meu irmão. É o melhor ano da tua vida. Você crê nisso? Amém. Então vamos declarar isso bem forte. Perto eu quero estar, Senhor. Canta bonito, canta com fé, vai. Perto eu quero estar, 2012 coladinho contigo, Senhor. Canta bem forte, vai. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga tudo que há em mim. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Canta, igreja, canta. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Você pode glorificar a Deus nessa manhã, querido. Cante: perto eu quero estar, perto eu quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim. Entregue a Ele, Quero te ofertar. Jesus. Declare bem forte, diga: mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Diga bem forte, diga isso: não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, eu te louvarei. Não importa, Deus, não importam as circunstâncias, eu adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, meu Deus, eu te Louvarei, não importa. Não importam as circunstâncias, e adoro somente a ti, Deus. Você pode se colocar de pé no teu lugar, querido. Fica de pé no teu lugar e diga isso: eu te louvarei, Deus, eu te louvarei, somente a ti, Deus. Não importam As circunstâncias, Erga suas mãos ao céu, diga: e adorarei. somente a ti, Deus, Somente a ti, Só a igreja, declara, igreja. Jesus. Levanta a tua mão pro céu bem alto, declara isso bem forte, diga a ele: te louvarei, eu te louvarei. Não importa, não. Te adorarei, adorarei. Para
terminar, diga bem forte. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, meu Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, e adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Diga a ele, somente a ti, somente a ti, Jesus. Tome a sua palavra agora, tome a sua Bíblia. Levante bem alta a sua Bíblia. E cada domingo, cada dia nós testificamos essa verdade. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva. Que nesta manhã, ó Deus, ela continue fazendo aquilo que realmente ela é. Essa semente que caindo no bom terreno que é o nosso coração, tem florescido, Senhor, para vivermos, ó Pai, pautando a nossa vida através dela. Conceda-me, Pai, graça, sabedoria, a unção, Pai, para dividi-la com teus filhos nesta manhã, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. É tão interessante que a palavra nos ensina que a nossa autoridade vem da nossa identidade. A nossa autoridade vem da nossa identidade. E qual que é a nossa identidade? A identidade é a maneira como nós nos vemos. A identidade é aquilo que nos traz exatamente algo assim tão forte no nosso caráter. Muitas vezes nós temos tanta dificuldade de nos vermos como Deus nos vê. Aquilo que você vê no espelho não é você. A imagem do espelho não é você. Ali é apenas a casa onde você mora. A sua identidade é o que está dentro da casa. Dentro da casa. Muitas vezes as pessoas fazem tantas comparações das casas. Ah, minha casa é assim, minha casa é assim. Querido, você não é o que é do lado de fora. Você é o que é do lado de dentro. É que você, dentro, você não é o exterior. É verdade que do lado de fora você vai expressar o seu interior. A palavra diz: um coração alegre aformoseia o rosto. Olha para mim. Eu não sou tão lindo. Por quê? Porque o meu coração é alegre. O coração é alegre. Muitas vezes há momentos que a gente atravessa situações, nós choramos e choramos e choramos e choramos e choramos e choramos. Mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ela muda. Agora é preciso, nós não podemos esquecer a nossa identidade. Porque no momento que você negligencia quem você é, você começa a viver por aquilo que os seus olhos veem. E a Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos contemplam, aquilo que você vê não é o real, porque o real é invisível. O mundo real é diferente desse que você toca.
você é o que é, como nós acabamos de dizer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Existem duas realidades. Existe a nossa identidade e a nossa posição. Eu posso ter a identidade e não usufruir dela na minha posição. Não é a minha posição que me dá autoridade. A minha autoridade vem de onde? Da minha identidade. E o que é identidade? É aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. Por isso que você espreme a Bíblia e vai encontrar que Deus não tem nome. O nome dele, ele diz eu sou o que sou, eu sou, eu sou. Ou seja, não há, identidade é para outras pessoas se identificarem, mas a identidade de Deus, ele diz eu sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou. Os irmãos estão compreendendo? Está entendendo? Agora, enquanto você não se vê como Deus te vê, aí as coisas são complicadas. Diga o nome do seu pai para o seu irmão que está aí ao seu lado. Pode dizer, mesmo que ele tenha morrido, fale o nome dele. Você tem identidade natural, mas agora você tem uma outra identidade espiritual. O meu pai morreu no dia 17 de fevereiro de 64. No dia 19 de maio de 66, eu passei a ter uma relação com Deus de filho. E o meu Pai Celestial nunca vai morrer. Nunca. Quando você abre sua Bíblia, em João capítulo 1, versículo de número 12. João capítulo 1, o versículo de número 12, traz exatamente essa verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É verdade que nós podemos dizer, todos são filhos de Deus. São filhos de Deus no sentido de dele ser o Criador. Mas há uma diferença tremenda entre ser uma criatura de Deus e ser filho de Deus. É diferente. A palavra diz, mas a todos quantos o receberam. Não é alguns, a todos. A todos. Pode ser aquele pecador que você imagina assim, o mais desgraçado, aquele mais pecador mesmo, aquele que você diz, não. A todos quantos receberam. Ou seja, não há diferença. Ou seja, aos olhos do Senhor, não existe um morto mais morto do que o outro. A palavra diz que todos nós éramos o quê? Mortos espirituais, separados de Deus. Mas no momento quando ouvimos do Evangelho, no momento quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, a primeira coisa que acontece, de uma forma profunda, é que nós passamos a ser filhos de Deus. Por isso está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. O nome Jesus significa Salvador. A palavra Cristo significa Messias ou ungido. Jesus é o Messias, é o Cristo de Deus, é o Salvador. Quando você toma essa posse, quando você diz, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Sabe, a coisa que mais Satanás quer que você perca é a sua identidade. Quando Jesus, logo depois do seu batismo, logo depois que a glória do Senhor vem sobre ele é cheio do Espírito Santo e é levado lá para o deserto. E lá ele é tentado. Satanás veio tentar Jesus no começo, mas de uma forma assim fortíssima,
dizendo: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Ou seja, o ponto nevrálgico onde ele tenta é exatamente a questão da sua filiação. Ali estava Jesus, 40 dias em jejum, e o tentador vem trazendo a oportunidade para ele de comer pão. Diz: olha, se tu és filho de Deus não passa fome. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabe a hora de atacar. Ele sabe a hora. Ele sabe a hora, exatamente aquele momento. Ou seja, o tentador vem naquela hora. Ali estava Jesus com fome, no deserto, a solidão. E ele toca a honra de Deus. Se tu és filho de Deus, Deus vai deixar ninguém ter fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. Quando você lê todas as tentações ali do Senhor, o ponto era sempre esse: se tu és filho de Deus. Querido, quando você se vê a cada dia: eu sou filho de Deus, eu tenho um pai, eu tenho um pai. E Jesus disse que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem e os livra. A compreensão de sermos irmãos, nós temos esse costume: meu irmão, irmão é quem tem o mesmo pai. Sabe, nós temos essa identidade, somos família de Deus. Hoje as pessoas não entendem muito o que seja ser igreja, não entendem isso. Igreja é família, há vínculo, há relacionamento, há uma história. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Existe uma das palavras mais lindas da nossa língua, é a palavra amigo. Vamos falar? Amigo. Outra vez? Amigo. Existem aqueles que podem ser filhos, mas acabam não sendo amigos. São amigos. Mas quando você lê em João capítulo 15, o versículo do número 15, João capítulo 15, versículo 15. Muitas vezes pessoas olham Jesus tão distante, mas ele diz exatamente o inverso. João, capítulo 15, versículo 15. Eu vou começar lendo pelo verso 14. João 15, 14, Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Isso é algo grande demais. Alguma coisa que nós não podemos perder. Quando você diz assim: eu sou amigo. Eu sou amigo de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Imagine, eu sou amigo de Jesus. É algo glorioso, celestial. Imagine se você falasse aqui para ele aqui: olha, eu sou amigo da Dilma, viu? Eu estudei com ela é minha amiga, isso e aquilo. Você ia ficar toda orgulhosa, né? Assim, olha, lá na igreja tem uma irmã que é amiga da Dilma. Ela chama ela Dilma até de Dilminha e coisa assim. Mas agora, aquele que é o rei, né, Vinícius? Que diferença que é? Quando a gente pode dizer: Jesus é meu amigo. Foi isso que ele disse. Jesus está falando: já não vos chamo o quê? Servo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas você sabe o que faz o seu Senhor? Você sabe o que Jesus Cristo faz? Você sabe que Jesus perdoa? Você sabe que Jesus cura? Você sabe que Jesus liberta? Você sabe que Jesus aceita as pessoas? Você sabe que Jesus regenera? Você sabe o que Jesus faz? Você sabe o que Ele faz? Por isso Ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Sabe, tudo que ele ouviu do Pai está aqui.
Ou quando você vai ler na palavra, você vai percebendo tudo que ele ouviu do Pai. Ele nos deu a conhecer para vivermos essa realidade. Eu sou amigo de Deus. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado e diga: meu irmão, eu sou filho de Deus, mas eu sou amigo de Deus. Ele disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu porém vos escolhi. Ele te escolheu não foi porque você era tão bom. Ele escolheu você porque você não era. Só por isso. Só por isso. Eu já contei que quando eu vou comprar laranja, eu vou escolhendo uma por uma. Aí tem aquela laranja assim murcha, seca, tem umas podres. E eu não pego aquelas laranjas, não. Mas se fosse Jesus, ele pegaria só as podres, em certo sentido. Assim também na nossa vida. Ele nos escolheu, não é porque nós éramos tão certinhos, tão direitinhos, tão isso, tão perfeitos. É porque nós não éramos nada. Ou seja, o modo, a escolha dele, os valores, aquilo que ele faz é tão diferente. Quando você diz: eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus. E a prova de sermos amigos dele, ele nos deu a condição de podermos estar assentados com ele em um nível tão glorioso, porque ele nos justificou. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, o verso de número 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. A única maneira que vamos entender que a Jujuba poderia ter uma relação comigo, se ela pudesse conversar comigo. Mas por mais que eu converse com ela, eu não entendo nada. Ela fica uau, 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 eu não entendo a língua dela. Mas o que acontece? Conosco é diferente. Nós fomos justificados. O que significa isso? Olha o que está escrito aqui. Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha no capítulo 6, Romanos capítulo 6, o verso 18. Romanos 6, 18 diz assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu sou justificado. O que é a justificação? A justificação é um ato declaratório de Deus. É Deus que declara. É Deus que faz uma declaração que essa pessoa ímpia, perversa, essa pessoa que não é, no momento quando ela diz: Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego a Ti, naquela hora, ela nasce de novo, e o Senhor a declara justa. O que acontece? É que a partir daquele momento, Deus a vê como se ela nunca tivesse cometido um único pecado, e concede a ela graça e a autoridade para poder entrar na presença de Deus sem nenhum complexo de culpa ou condenação. Isso que significa a justificação, essa realidade. Quando você medita sobre o que está escrito no capítulo 6, o verso 18, Romanos capítulo 6, o verso 18 diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O verso 22, olha o que diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu sou
justificado. Eu sou justificado. Você pode pecar, não é que você pode, você peca. Mas há uma diferença tremenda entre a pessoa viver em pecado e cair num pecado. O santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se limpa. Ele sempre está limpo. Ele não tem, eu já vi irmãos orarem assim, Senhor, perdoe a minha multidão de pecados. Não tem multidão de pecados. Eu não sei como é você, mas eu tomo banho todo dia. Mas eu também todos os dias coloco o meu coração diante do Senhor. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. Senhor, ó Deus, se eu te entristeci, se eu pequei, perdoa-me, Senhor. Eu sou, a nossa autoridade vem da nossa identidade. E a nossa identidade diz que nós somos justos. Nós somos justos, não por causa dos nossos méritos. Não fomos nós que alcançamos aquele patamar, não. Foi o Senhor que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note que a palavra diz que Ele nos tirou do império. Império é sempre usurpação, o reino é sucessão. Ou seja, o império é das trevas, Satanás usurpou. Reino não, reino é sucessão. O príncipe, a princesa, o rei é algo totalmente diferente. E passamos a viver esta realidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. É por isso que a consciência da presença do Senhor, nós fomos unidos a Jesus. Ou seja, quando você se converte, você passa a ser um com Ele, unido. Mas aqui a palavra diz, 1 Coríntios 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, o que acontece? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por isso, olha o verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Jesus, Ele diz, eu e o Pai somos um. Quando você também diz, eu me uni ao Senhor. Quando você recebeu a Jesus, todas as vezes que eu celebro um casamento, ali estão os dois. Aí eu pergunto, Maricota, você quer receber o Joaquim como seu esposo? Ela diz, eu quero. Os olhinhos da Maricota ficam ali, assim, brilhando, não é? E a gente faz toda a cerimônia do casamento e oramos. E no final dizemos aquela frase do texto da palavra, aqueles que Deus uniu, não separe o homem. Porque os dois passam a ser o quê? Um só. A base do casamento é esse, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão, cada um ao seu com a sua mulher, serão os dois o quê? Uma só carne. Em outras palavras, uma só vida. Aqui a palavra diz, olha o verso 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, você está ligado a Ele. Você recebe a vida dEle. A vida dEle, recebe a vida. Recebe a vida. Eu tinha 7 anos quando mudei para a Rua Bonfim. Era a rua que todo mundo conhecia em Belo Horizonte, a Rua Bonfim. E o bonde passava pela Rua Bonfim, passava pela rua. E era tão interessante que
o bonde não era movido por óleo diesel nem gasolina, era elétrico. Tinha uma roldana, e essa roldana ficava no fio, ligada no fio, e passava energia e o bonde caminhava. Mas era muito fácil soltar aquela roldana. Ela sempre soltava, e quando soltava o bonde parava. O problema não era na roda do bonde, não era nos bancos do bonde, não era o motorneiro, nem o condutor, era o que não estava passando o quê? Energia. Quando acontecia isso, o motorneiro descia, tinha uma cordinha, puxava e colocava exatamente a roldana no fio. E a energia passava. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa compreensão, somos um espírito com Ele. Não tem isso. Eu já vi irmãos que oram assim: ó Deus, agora nós entramos na Tua santa e augusta presença. Como que é isso? Eu vou entrar, eu vou sair da presença dEle? Eu vou viver na presença dEle? Não tem isto. Aí eu vou entrar na presença dEle. Não. Jesus vivia na presença do Pai. Não havia um momento sequer que Jesus se desligasse. O único momento que Ele se desligou foi ali na cruz, quando Jesus assumiu todos os nossos pecados, quando todas as nossas iniquidades vieram sobre Ele. E a palavra diz que Deus não contempla o pecado. Naquela hora Deus volta o rosto para o seu filho. E o grito do Senhor foi esse: Deus meu, por que me desamparaste? Ninguém pôde ver aquela cena. Deus apaga todas as luzes. Durante 3 horas, a terra foi envolta em trevas. Aquele momento, quando Jesus assumia nossas dores, os nossos pecados. Aquilo que você chama de pecadinho dos pecadões também. Tudo veio sobre Ele. Todas as enfermidades vieram sobre Ele. Ele fez isso para nos ligar ao Pai. Quando você guarda essa compreensão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então o que ela diz que eu sou? De uma forma tão clara, a palavra do Senhor está afirmando exatamente esta verdade tão gloriosa da minha relação com Ele. Está escrito: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ainda no capítulo 6, vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 6, os versos 19 e o versículo 20. Esses 2 versículos diz que você não é de você mais. Você tem um dono. Você foi comprado. Eu fui comprado. Eu pertenço a Ele. Está escrito assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu vou glorificar a Deus com o meu corpo. Muitos acham que eu vou glorificá-lo apenas só com o meu espírito. Não é assim. Nós não podemos dividir. Ou seja, nós somos assim, tricótomos, se pudermos falar assim. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Não significa que você possa picar você em 3 partes. Você é inteiro. Mas aqui a palavra diz assim, que nós não somos de nós mesmos. Por isso que quando uma pessoa se rende a Jesus, se entrega a Jesus, ela proclama essa verdade: eu sou dele. Muitas vezes as pessoas hoje estão entendendo assim: eu vou para a igreja, porque se eu for para uma igreja, lá eu vou ganhar 8 caminhões, 19 apartamentos. E não é isso. Pode vir tudo isso, mas não é isso. Você passa a ser dele. Ele te comprou, você passa a ter um dono. Olha o versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, todos nós
fomos comprados pelo mesmo preço, 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 mesmo preço. O mesmo preço que Ele pagou por mim, pagou por você. Isso que é glorioso. Mesmo aquele que você diz aqui, isso não vale nada, não vale nada, mas Ele pagou o mesmo preço por você, que vale tanto o que você achava. Quando você entende isso, eu não sou meu, eu tenho um dono, eu fui comprado. Sabe, a palavra diz que nós fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis desse mundo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Este ano para nós é o ano da bênção. E o ano da bênção significa que eu vou ser esse canal de bênçãos. Mas eu preciso vivenciar essa realidade. Eu pertenço a Ele, eu pertenço a Ele, eu pertenço a Ele. Nessa semana, eu dirigi alguns cultos fúnebres. E nem todos foram de pessoas velhinhas, ou pessoas que estavam doentes. Um deles saiu de casa cheio de vida, cheio de vida. E de manhã não tinha mais a vida. Quando nós olhamos essa realidade, viver para o Senhor é tudo. Viver com Ele é tudo. Eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Eu posso administrar as coisas que você pode chamar, entre aspas, sua, mas sempre tenho o entendimento que tudo é dele, inclusive você. Por isso que a nossa fé não é uma religião. No cristianismo não tem adepto no cristianismo. A fé genuína, a fé bíblica, não tem adeptos. A pessoa, ela pertence ao Senhor. E quando você lê 1 Coríntios ainda, capítulo 12, o versículo do número 27, você percebe que você começa a fazer parte agora, você passa a ser parte do corpo de Cristo, da igreja. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Ou seja, vós sois corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Uma das figuras da igreja é exatamente esta. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Você não belisca seu corpo, bate no seu corpo. Não. Não existe nada mais belo debaixo dos céus do que o corpo de Cristo, a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Quando Jesus voltar, Ele vem para buscar a sua noiva. A paixão de Jesus, a paixão dele é essa noiva. A paixão dele é essa noiva. Dia 1º de março agora, eu completo 37 anos de casado. 37. Eu lembro a semana que antecedia o casamento. Ansiedade. Vou casar. Sabe, parecia que eu não andava na terra, parecia que eu flutuava. Vou casar. Que presente ele estava me dando, a Renata, a moça mais linda do planeta. E eu falava assim, gente, eu não mereço tanto. E estava ali. Agora imagine Jesus. Jesus. Nós somos a noiva dele, somos o corpo. Quantas vezes pessoas ficam falando, a minha igreja é melhor do que a sua igreja? Não existe, a igreja de Jesus é o corpo dele. Ele não tem duas noivas, não. Ele não tem duas noivas. Apenas
não tem gente que não entende essa verdade. A noiva dele é a igreja. Sabe você, filho, é parte do corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo. Nossos irmãos e irmãs que enviamos lá para Guiné-Bissau, nós estamos enviando-as para elas cuidarem do corpo de Cristo ali, para se derramarem amor, e ao mesmo tempo para trazerem outros a participarem. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu sou assim, um pecador tão miserável. Querido, a Bíblia diz que você não é isso não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pode parecer que não, mas sabe o que você é? Você é santo. Você é santo. Você diz, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, está escrito, Efésios capítulo 1, verso 1. Efésios capítulo 1, o verso 1 diz assim. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele estava escrevendo para mim, para a igreja, para os irmãos. Aquela igreja lá em Éfeso, Paulo está dizendo assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. No momento quando uma pessoa converte, a palavra santo significa separado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que eu sou? Eu sou santo. Só não é santo, os irmãos, que o nome começa com uma vogal. A, E, I, O, U. Quem aqui que o nome começa com A, E, O? Levanta a mão. Hã? Não. Fique em pé, quem começa o nome com a vogal? Isso. Então vocês é que são santos no natural. Porque é Santo Antônio, não é assim? É. Agora, quem o nome não começa com a vogal é São. É São Joaquim, é São Carlos, é São Benedito, não é assim? A única diferença entre São e Santo, que o santo começa com o nome, se é vogal, é santo, santo. Mas se seu nome não começa com vogal, você é o quê? São. Eu sou São Márcio, ou São Cornélio, ou São João, ou São José. Agora ali o Álvaro, o que é? Santo Álvaro. Os irmãos entenderam? Só que estou falando, não está escrito na sua Bíblia isso. Paulo está escrevendo dizendo o quê? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos, aos santos. Olha no versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós começamos falando que somos filhos, mas nós somos filhos adotivos. Adotivos. Ele aqui para sermos para adoção de filhos. Agora, um filho adotivo, se fizer um exame de DNA com os pais, vai mostrar que não é filho. Tem uma natureza diferente. Agora, nós não somos filhos adotivos assim. Algo que é tão glorioso é que Ele colocou em nós o seu Espírito. Ou seja, passamos a ter, só para os irmãos entenderem de forma figurada, o mesmo DNA de Deus. Passamos a ter a natureza dEle. A natureza dEle. Não é que Deus tenha DNA. Entenda o que eu quero falar. Entenda.
Jesus tinha a mesma natureza do Pai, Ele era Deus. Quando nós fomos adotados por Ele, Ele não nos colocou assim como filhos adotivos. Ele colocou em nós a própria natureza dEle, a própria natureza dEle. Olha no capítulo 2 de Efésios, o versículo 18. Efésios capítulo 2, verso 18, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. E nesta manhã nós estamos iluminando os olhos do coração de cada um de vocês, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha o verso 18 que diz assim, o parte final: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando você entende isso, olha no capítulo 3, o versículo 12. Capítulo 3, verso 12 de Efésios. Diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso em confiança, mediante a fé nele. Nós temos acesso direto a Deus, através do Espírito Santo. Acesso. Olha o verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O acesso que nós temos a Deus é através de Jesus. É por isso que na nossa fé não tem na Bíblia nenhum intermediário. Tudo isso que você vê de santo que intercede, de medianeiras, mediadores, não existe. A palavra diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há muitas pessoas que vão orar para o santo fulano de tal, Beltrano, santo aquilo, e começam, tudo isso aí é engano. É engano, não existe isso na palavra de Deus. Existe essa verdade, que no momento quando você se converte, você recebeu a autoridade, essa que Deus te dá, da sua identidade. E no versículo 12, Efésios 3:12 diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Você pode chegar diante de Deus com ousadia, chegar diante dEle. Agora é preciso ousadia, e diz aqui, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Quantos aqui que já foram num shopping? Levante a mão. Quem gosta de ir num shopping? Gosta, não é? Sabe o que eu gosto de ir no shopping? É porque quando eu vou entrando, está a porta fechada. Eu vou andando, e sabe o que acontece? Ela abre para mim. Muitas vezes está aquele calor, tem chuva, e na hora que eu passo por aquela porta, está frisinho ou não está molhando. Agora, o que é isso? Pela fé. Ou seja, quando eu vou atravessar, está ali fechado, fechadinho. E eu vou com ousadia. Eu não vou pensando assim, não vai abrir. Eu vou com ousadia, estufo o peito e vou, e ela abre. Ela abre não é porque sou eu. Ela abre porque qualquer um que chegar ali precisa ter essa ousadia para se aproximar e a porta vai se abrir. Assim também diante do Senhor Deus. Quando você tem, muitas vezes pessoas que têm esse nível de entendimento, mas ela não consegue pôr isso em prática. Muitas vezes ela diz assim, eu quero uma bênção, eu quero assim, pode ser uma bençãozinha assim mesmo, pode ser pequenininha, ou seja, querida, ousadia, sabe, vai se abrir. Quando você tem esse entendimento de você poder chegar diante dele, eu tenho acesso direto a Deus através do Espírito Santo. Quando você tem esse nível de entendimento, que o véu do templo já se rasgou, e que você pode chegar diante do Senhor, adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, mas você tem ousadia também, para colocar o seu coração diante dele, e muitas vezes fala, Deus está doendo, Deus me ajuda, Deus. Ou seja,
Não existe absolutamente nada que se transforme em empecilho a você, a não ser a sua própria incredulidade. Aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia diz que deve crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Uma das coisas tão bonitas é que está escrito em Colossenses, capítulo 1, que nós fomos redimidos, comprados, perdoados. Querido, você podia ter o seu passado mais tenebroso, mas no momento quando você converte, tudo muda, tudo é diferente. Tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sabe o que é remir? É tirar. Ele pagou tudo, tudinho mesmo. Olha o verso 27. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe onde que Jesus Cristo vive também? Vive aqui. Põe a mão aqui. Sabe qual é o endereço de Jesus? Qual que é o endereço dele? É onde você estiver. Qual é o endereço de Jesus? É onde você estiver. Há um canto que a gente entoava há muito tempo e diz assim: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. A palavra cristão não é aquele que é da religião de Cristo. O cristão é aquele que Cristo vive na vida dele. Olha no capítulo 3 de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Diga ao seu irmão, fala: meu irmão, você está do lado de um defunto. Não sei o que estou falando não, olha o que está escrito aqui. Porque morrestes. Está escrito na sua vida, na sua Bíblia está assim? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Está aqui. É o que está aqui. É o que está aqui. É por isso que o pecado não atrai. O pecado não atrai. É diferente, você tem tudo para viver essa vida que Deus tem. Eu sou completo em Cristo, não falta nada. Colossenses ainda, capítulo 2, olha o versículo 10. Colossenses 2, verso 10. Diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Também nele estáis aperfeiçoados. Essa palavra é completo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora, cada dia, você vai se rendendo. Olha no capítulo 2 ainda. Colossenses 2, o versículo 7. Diz assim: nele, radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Agora, o grande problema de muitos está aqui no versículo 6. O grande problema de muitas pessoas reside no versículo 6. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele.
Há muitas pessoas que recebem Jesus como curador. Se ele recebe Jesus como curador, ele vai caminhar vendo Jesus só como aquele que cura. Mas Jesus não é só o curador. Ele é o libertador, ele é o abençoador. E os irmãos estão entendendo? Se a pessoa recebe, vamos imaginar assim, um pedreiro, no caráter de pedreiro, ele vai ser sempre o quê? Pedreiro. Se você recebe um advogado, como advogado, ele vai ser sempre o quê? Advogado. Se você recebe alguém como curador, você vai receber caminhada sempre com ele como curador. Então Jesus não é aquilo que as pessoas imaginam. É muito maior, a glória dele, ele é maior. Por isso a palavra diz, ora, como recebestes o Senhor Jesus, assim nele andai. Ou seja, se eu receber ele só como meu curador, eu vou andar nele só. Então, eu vou nos cultos e tudo, porque dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Eu sempre vou arranjar uma doença, até dor de cotovelo, porque eu preciso de alguma coisa, porque o Jesus que eu conheço é o Jesus curador. Mas ele não é apenas curador, ele é tudo. Nós temos que ter essa compreensão plena do Senhor, assim como recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele. O grande drama é que muitos não recebem Jesus como Senhor. A palavra Senhor significa dono, amo, soberano, máxima autoridade, chefe. Ou Jesus é tudo na nossa vida, ou ele nunca será alguma coisa. No capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o verso de 1 a 4. Vamos ler esse verso em pé. Que os músicos tomem seus lugares agora. Diz assim, portanto, se fostes... Vamos ler juntos, que esse texto aqui, toda a Bíblia merece ser lida junto. Mas vamos ler esse texto junto. Efésios 3, de 1 a 4. Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olhe para mim. Hoje eu falei sobre cachorros. E falei da minha cadelinha, desse tamanhozinho. Mas imagine um pitbull. Ele pode estar lá roendo um osso. Se você tentar se aproximar dele para tomar o osso, o que ele vai fazer? Ele avança. Mas se você tomar um pedaço de carne suculenta, ele está com aquele osso ali, mostrar para um pedaço de carne suculenta mesmo, o que ele faz? Ele larga o osso e vem na carne. Não adianta você querer tirar o osso, porque muitas vezes tudo que a pessoa tem é o osso. Alguém pode dizer, pastor, eu tenho que falar para o povo não assistir, é o Big Brother. Se a pessoa só tem prazer naquilo, é como tirar o osso. A palavra diz, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, a pessoa que ressuscitou com Cristo, o apetite dela é outro. Se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ah, meu modelo de vida. Ah, meu modelo de vida é o Eike Batista. Ah, eu vou ser bilionário igual ele. Pode até ser, querido. Mas não é isso. Pensai nas coisas lá do alto. Invista a sua vida nas coisas que são eternas. Invista a sua vida nas coisas que são eternas. Não significa que se você puder ter, tenha, mas que nada te tenha. Nada.
Escolha viver para o Senhor. Semana passada, eu estava conversando com um irmão muito querido. Eu estava dizendo para ele que Deus tinha me dado uma habilidade muito grande para negócios. Muito grande. Eu nunca comprei. Eu tenho minha casa. Nunca comprei um apartamento ou outro, um outro lote, um sítio, outra coisa. Não era isso o sentido para a minha vida. Com 15 anos de idade, eu já era empresário. Aos 15 anos eu tinha loja no ponto mais nobre de Belo Horizonte. Primeiro lugar que teve escada rolante em Belo Horizonte. Primeiro shopping da cidade. Sabia negociar. Mas o Senhor me chamou quando me salvou. E eu escolhi isso. Me render e viver para Ele. Se você puder ter tudo isso, tenha. Estou dando o meu testemunho. Quis que a minha vida fosse dedicada para Ele, para servir. Eu não troco aquilo que Deus me deu. Ou seja, meus filhos, meus netos, minha esposa, o legado. Eu não troco isso por 500 fazendas, por 18 aviões, por nada da vida. A vida é diferente. O que conta, queridos, essa é a realidade. Nós queremos viver assim. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado. E nesta manhã, realmente seus olhos venham ser abertos. Que você se veja como Deus quer que você se veja. Nós vamos repetir esses pontos todos que mencionamos. E eu queria que você lesse comigo. Leia aí na TV agora, cada um deles. Vamos falar? Eu sou filho de Deus. Eu sou amigo de Cristo. Eu sou justificado. Eu sou completo em Cristo. Eu estou unido com o Senhor. Eu sou um espírito com Ele. Eu sou comprado por preço. Eu pertenço a Ele. Eu fui com... Ô filho, tá vendo uma briga aí? Resolve aí. Vamos fazer paz aí, vamos começar de novo, um ou outro, senão vamos começar tudo de novo, né? Foi bom ele errar para a gente falar de novo. Vamos ter misericórdia com o moço ali. Vamos começar então, vamos falar? Eu sou filho de Deus. Eu sou amigo de Cristo. Eu sou justificado. Eu estou unido com o Senhor e sou um espírito com Ele. Eu fui comprado por preço. Eu pertenço a Ele. Eu sou membro do corpo de Cristo, a igreja. Eu sou um santo. Eu fui adotado pelo Filho de Deus. Eu tenho acesso direito a Deus através do Espírito Santo. Eu fui remido e perdoado de todos os meus pecados. Eu sou completo em Cristo. Amém? Se eu sou completo, eu não preciso de nada mais. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado, Teu sangue apagou, uma nova vida
os meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Levante a sua voz, levante as suas mãos a Ele e diga: Senhor, Senhor, meu passado, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida Ele me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Sou mais que vencedor, eu nasci de novo. Sim, eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor, Senhor Jesus, eu nasci. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Diga isso a Ele nessa manhã: uma nova criação eu sou.